A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 16. Em casa do Tomás Pedra, a avó Ana Preta, uma velha entrevada, muito velha e trêmula, rompeu o choramingar por o seu Tomás andar para o olival quando o fidalgo o visitava, que aquilo era como visita de santo. Ora essa, tia Pedra, pecador, grande pecador. Dobrada, na cadeirinha baixa, com as farripas brancas descendo do lenço, pela face toda chupada de grelhas e peluda, a tia Ana bateu no joelho agudo. Não, senhor, que quem mostrou aquela caridade pelo filho do casco merece estar em altar. O fidalgo ria, beijocava pequenadas encardidas, apertava mãos ásperas e rugosas como raízes, acendia o cigarro à brasa das lareiras, conversando com intimidade das moléstias e dos derriços. Depois, no calor e pó da estrada, pensava: é curioso, parece haver amizade nesta gente. Às 4 horas, derreado, decidiu cessar o giro, recolher a torre pela estrada mais fresca da Bica Santa, e passara o lugarejo do Serdal, quando na volta aguda do caminho, rente ao solto de azinheiros, quase esbarrou com o Dr. Júlio também a cavalo, também no seu giro, de quinzena de alpaca, alagado em suor, debaixo de um guarda-sol de seda verde. Ambos detiveram as éguas, se saudaram amavelmente. Muito gosto no ver, senhor Dr. Júlio. Igualmente, com muita honra, senhor Gonçalo Ramires. Então também na tarefa? O Dr. Júlio encolheu os ombros. Que quer vossa excelência? Se me meteram nesta. E sabe vossa excelência como isto acaba? Acaba em eu mesmo, no outro domingo, votar em vossa excelência. O fidalgo riu, ambos se debruçaram para se apertarem as mãos com alegria, com estima. Que calor esse, senhor Dr. Júlio! Horroroso, senhor Gonçalo Ramires, e que maçada! Assim o fidalgo empregou essa semana nas visitas aos eleitores, os grandes e os miúdos. E 2 dias antes da eleição, numa sexta-feira à tarde, com um tempo já macio e fresco, partiu para Oliveira, onde chegara na véspera o André Cavaleiro, depois da sua tão longa, tão falada demora em Lisboa. Nos Cunhais, apenas soltar da caleche, logo se enfureceu ao saber, pelo bom João da Porta, que as senhoras lousadas estavam em cima, de visita, com a senhora Dona Graça. Há muito? Já lá estão pegadas há meia boa hora, meu senhor. Gonçalo enfiou sorrateiramente para o quarto, pensando: que desavergonhadas. Chegou o André, vem logo colocar, e já se lavara, mudara o fato cinzento, quando o barrôlo apareceu, esbaforido, desusadamente radiante de sobrecasaca, de chapéu alto, com as bochechas acesas, alvoroçadamente radiantes. Seu barrolo, que janota! Parece bruxedo, gritou o barrolo, depois de um abraço que repetiu com desacostumado fervor. Estava agora mesmo para te mandar um telegrama que viesse. Para quê? O barrolo gaguejou, com um riso reprimido que o iluminava, o inchava. Para quê? Para nada. Quero dizer, para a eleição, pois a eleição é além de amanhã, menino. O cavaleiro chegou ontem. Agora volto eu do governo civil. Estive no paço com o senhor bispo. Depois passei pelo governo civil. Ótimo, o André. Aparou o bigode, parece mais novo e traz novidades, das grandes novidades. E o barrolo esfregava as mãos num tão faiscante alvoroço, com tanto riso escapando dos olhos e da face reluzente, que o fidalgo encarou curioso, impressionado. Ouve lá, barrolinho. Tu tens alguma coisa boa para me anunciar? Barrolo recuou, negou com um estrondo, como quem bruscamente fecha uma porta. Ele? Não sabia nada, só a eleição, na amortosa votação tremenda. Ah, pensei, murmurou Gonçalo. E a Gracinha? A Gracinha também não. Também não que, homem? Como está, simplesmente como está? Ah, está com as lousadas, há mais de meia hora, aquelas bêbadas. Naturalmente por causa do bazar do Asilo Novo. Esta maçada dos bazares. E ouve lá, Gonçalinho, tu ficas até domingo? Não, volto amanhã para a torre. Oh, pois dia de eleição, homem, deve estar em casa, no meu centro, no meio das minhas freguesias. É pena, murmurou o barrolo. Logo se sabia, juntamente com a eleição. Eu dava um jantar tremendo. Logo se sabia o quê? O barrolo emudeceu, com outro riso nas bochechas, que eram 2 brasas gloriosas. Depois novamente gaguejou, gingando. Logo se sabia nada. O resultado, o apuramento e grande bródio, grande foguetório. Eu, na mortosa, abro pipa de vinho. Então Gonçalo risonhamente prendeu o barrolo pelos ombros.
Diz lá, Barrolinho, diz lá, tu tens uma coisa boa para contar ao teu cunhado. O outro escapou, protestando com alarido. Que teima, que tolice! Ele não sabia nada, o André não lhe contara nada. Bem, concluiu o fidalgo, certo de um amável mistério que pairava. Então descemos, e se essas carraças das lousadas ainda estiverem lá, pegadas, manda dizer pelo escudeiro à sala bem alto, a Gracinha, que cheguei, que lhe desejo falar imediatamente no meu quarto. Com esses monstros não há considerações. O Barrolo balbuciou, hesitando. O senhor bispo gosta delas, muito amável comigo. Ainda há pouco, o senhor bispo. Mas logo nas escadas sentiram o piano, Gracinha cantarolando, já se libertara das lousadas. Era uma antiga canção patriótica da vendeia, que outrora na torre ela e Gonçalo entoavam com emoção, quando os inflava o amor fidalgo e romântico dos Bourbons e dos Stuarts. Monsieur de Charette a dit à sexe d'anciens, mes amis. Monsieur de Charette a dit. Gonçalo franziu vagarosamente o reposteiro da sala, rematando a estrofe, com o braço erguido como uma bandeira. Mes amis, le rail va remaner le fleur de lis. Gracinha saltou do mocho numa surpresa. Não te esperávamos. Imagine que passavas a eleição na torre. E por lá? Na torre, tudo bem, com a ajuda de Deus. Mas eu, com um trabalho imenso, acabei o meu romance. Depois, visitas aos eleitores. Barrolo, que não sossegava pela sala, rompeu para eles, com o mesmo riso sufocado. Queres tu saber, Gracinha? Tem estado este homem, desde que chegou numa curiosidade, a ferver. Imagina que eu tenho uma boa nova, uma grande nova para lhe contar. Eu não sei nada, a não ser a eleição. Pois não é verdade, Gracinha? Gonçalo, muito sério, prendeu o queixo da irmã. Sabes tu, diz lá. Ela sorriu, corada. Não sabia nada, só a eleição. Diz lá, não sei, são tolices do José. Mas então, perante aquele sorriso fraco, rendido que confessava, o Barrolo não se conteve. Desafogou como um morteiro estoura. Pois bem, sim, com efeito, grande novidade. Mas o André, que a trouxera de Lisboa, fresquinha a saltar, queria ele, só ele, causar a surpresa a Gonçalo. De modo que eu não posso, jurei ao André. A Gracinha sabe que eu já lhe contei ontem, mas também não pode, também jurou. Só o André. Ele vem logo tomar chá e rebenta a bomba, que é uma bomba e graúda. Gonçalo, roído de curiosidade, murmurou simplesmente, encolhendo os ombros. Bem, já sei, é uma herança. Tens 15 tostões de alvíceras, Barrolo. Mas durante o jantar e depois na sala tomando café, enquanto Gracinha recomeçara as velhas canções patrióticas, agora as jacobitas, em louvor dos Stuarts, Gonçalo ansiou pela aparição do cavaleiro. Nem receava que a esse encontro se misturasse amargura, despeito sufocado. Todo o seu furor contra o cavaleiro, aceso na dolorosa tarde do mirante, revolvido na torre durante torturados dias, logo se dissipara lentamente depois da sua tocante conversa com a irmã. Na manhã histórica da briga da Grainha, Gracinha então, com grandes lágrimas de pureza e de verdade, jurara reserva, retraimento. Gonçalo, abandonando Oliveira, mostrava também uma resistência louvável contra o sentimento ou a vaidade que o transviara. Demais, ele não podia romper novamente com o cavaleiro, andando ainda nos mexericos e espantos de Oliveira, aquela reconciliação ruidosa que chamara o cavaleiro à intimidade dos cunhais. E por fim, de que valiam furores ou mágoas? Nenhum rugir ou gemer seu anulariam o mal que se consumara no mirante, se porventura se consumara. E assim toda a cólera contra o André se dissipara naquela sua leve e doce alma, onde os sentimentos, sobretudo os mais escuros, os mais carregados, sempre facilmente se desfaziam como nuvens em céu de estio. Mas quando, perto das 9 horas, o cavaleiro penetrou na sala, vagaroso e magnífico, com o bigode encurtado, mas mais retorcido, uma gravata vermelha entufando estridentemente no largo peito que entufava, Gonçalo sentiu uma renovada aversão por toda aquela petulância recheada de falsidade, e apenas pôde bater molemente, desenxabidamente nas costas do velho amigo, que o apertava num abraço de aparatosa ternura. E enquanto André, torcendo as luvas claras, languidamente enterrado na poltrona que o Barrolo lhe achegou com carinho, contava de Lisboa e de Cascais tão alegre, e partidas de bride, e de parada e de el-rei, Gonçalo revivia a tarde do mirante, o seu pobre coração a bater contra a persiana mal fechada, a bruta súplica murmurada através daqueles bigodes atrevidos.
e emudecera como empedernido, esmigalhando nervosamente entre os dentes o charuto apagado. Mas Gracinha conservava uma serenidade atenta, sem nenhum dos seus chamejantes rubores, dos seus desgraçados enleios de modo e gesto, apenas levemente seca, de uma secura preparada e posta. Depois André aludira muito desprendidamente ao seu regresso a Lisboa, depois da eleição, porque o tio Reis Gomes, o José Ernesto, esses cruéis amigos lhe andavam atirando para os ombros todo o trabalho da nova reforma administrativa. Entre ele e Gracinha, separados por um curto tapete, parecia cavada uma funda légua de fosso, onde rolara, se afundara todo aquele romance de verão, sem que na face de ambos restasse um afogueado vestígio do seu ardor. E Gonçalo, insensivelmente contente pela aparência, terminou por abandonar a cadeira onde se emperdenira. Acendeu o charuto na vela do piano. Perguntou pelos amigos de Lisboa. Todos, segundo o cavaleiro, ansiavam pela chegada de Gonçalo. Lá encontrei também o Castanheiro, entusiasmado com o teu romance. Parece que nem no Herculano, nem no Rebelo existe nada tão forte como reconstrução histórica. O Castanheiro prefere mesmo o teu realismo épico ao do Flaubert. Na Salanimbô, enfim, entusiasmado, e nós, está claro, ardendo, porque apareça a sublime obra. O fidalgo corou profundamente, murmurando: que tolice! Depois roçou pela poltrona em que se enterrava o André, afagou suavemente o largo ombro do André. Pois tens feito cá muita falta, meu velho. Há dias passei em Corinde, tive saudades. Então o Barrolo, que não sossegava, vermelho, a estourar, rebolando pela sala, espiando ora o cavaleiro, ora o Gonçalo, com um riso mudo e ávido, não se conteve mais, gritou: bem, basta de prólogos. Vamos lá agora à grande surpresa, André. Eu tenho estado toda a tarde a arrebentar, mas enfim jurei e calei. Agora não posso, vamos lá. E tu, Gonçalinho, vai preparando os 15 tostões. Gonçalo, com a curiosidade de novo refervendo, apenas sorria desprendidamente. Com efeito, parece que tens uma bela novidade. O cavaleiro alargou lentamente os braços, sempre enterrado na vasta poltrona, sem pressa. Oh, é a coisa mais simples, mais natural. A senhora Dona Graça já sabe, não é verdade? Não há motivo para surpresa. Tão legítima, tão natural. Gonçalo exclamou, já impaciente. Mas enfim, venha lá, diz. O cavaleiro insistia, indolente. Todo espanto era que só agora se pensasse na realizar coisa tão devida, tão adequada, pois não lhe parecia a senhora Dona Graça? Gonçalo, numa brasa, berrou: mas que diabo! O cavaleiro, que se despegara vagarosamente da poltrona, puxou os punhos e, diante de Gonçalo, no silêncio atento, alteando o peito grave, quase oficial, começou: o meu tio Reis Gomes e o José Ernesto tiveram uma ideia muito natural que comunicaram a El-Rei, e que El-Rei aprovou, que aprovou mesmo ao ponto de a apetecer, de se assenhorear dela, de desejar que fosse só sua. E hoje é só de El-Rei. El-Rei, pois, pensou, como nós pensamos, que um dos primeiros fidalgos de Portugal, de certo mesmo o primeiro, devia ter um título que consagrasse bem a antiguidade ilustre da casa, e consagrasse também o mérito superior de quem hoje a representa. Por isso, meu querido Gonçalo, já te posso anunciar, e quase em nome de El-Rei, que vai ser Marquês de Treixedo. Bravo, bravo! Bramou o Barrolo, com palmas delirantes. Saltem para cá os 15 tostões, senhor Marquês de Treixedo. Uma onda de sangue cobria a fina face de Gonçalo. No relance sentiu que o título era um dom do cavaleiro, não ao chefe da casa de Ramírez, mas ao irmão complacente de Gracinha Ramírez. E sobretudo sentia a incoerência de que, ao chefe de uma casa 10 vezes secular, mãe de dinastias, edificadora do reino, com mais de 30 dos seus varões mortos sob a armadura, se atirasse agora um oco título, através do diário do governo, como a um tendeiro enriquecido que subsidiou eleições. Todavia saudou o cavaleiro, que esperava a efusão, os abraços. Ó, Marquês de Treixedo, certamente muito elegante e muito amável, depois esfregando as mãos com um sorriso de graça e de espanto. Mas, meu caro André, com que autoridade me faz El-Rei Marquês de Treixedo? O cavaleiro levantou vivamente a cabeça numa ofendida surpresa. Com que autoridade? Simplesmente com a autoridade que tem sobre nós todos, como rei de Portugal, que ainda é, Deus louvado. E Gonçalo, muito simplesmente, sem fumaça ou pompa, com o mesmo sorriso de suave gracejo. Perdão, Andrezinho. Ainda não havia reis de Portugal, nem sequer Portugal, e já meus avós Ramírez tinham solar em Treixedo.
Eu aprovo os grandes dons entre os grandes fidalgos, mas cumpre aos mais antigos começarem. Eu, rei, tenho uma quinta ao pé de Beja, creio eu, o Roncão, pois diz tu a eu, rei, que eu tenho imenso gosto no fazer a ele, Marquês do Roncão. O Barrolo embasbacara sem compreender, com as bochechas descaídas e murchas. Da beira do canapé, a Gracinha toda corada faiscava de gosto por aquele lindo orgulho que tão bem condizia com o seu, mas lhe fundia a alma com a alma do irmão amado. E André, cavaleiro furioso, mas vergando os ombros com irônica submissão, apenas murmurou: bem, perfeitamente, cada um se entende ao seu modo. O escudeiro entrava com a bandeja do chá, e no domingo foi a eleição. Ainda com uma desconfiança, uma reserva supersticiosa, o fidalgo desejou atravessar esse dia muito solitariamente, quase escondido, e no sábado, enquanto todos os amigos de Vila Clara, mesmo os de Oliveira, o consideravam estabelecido nos Cunhais e em comunicação as afamada com o governo civil, montou a cavalo ao escurecer e trotou sorrateiramente para Santa Irineia. Mas o Barrolo, ainda abalado com aquele despautério do Gonçalo, que era uma ofensa para o cavaleiro, até para o rei, ficara com a missão de telegrafar para a torre as notícias sucessivas das assembleias, a maneira que elas acudissem ao governo civil. E com ruidoso zelo, logo depois da missa, estabeleceu entre os Cunhais e o velho convento de São Domingos um serviço de criados, formigando sem repouso. Gracinha, na sala de jantar, ajudada por Padre Sueiro, copiava com amor, numa letra muito redonda, os telegramas mandados pelo cavaleiro, que juntava a lápis alguma nota amável. Tudo otimamente. Vitória cresce. Parabéns a vossas excelências. Pela estrada de Vila Clara à torre, incessantemente, o jovem do telégrafo se esbaforia sobre a perna manca. O Bento rompia pela livraria, berrando: outro telegrama, senhor doutor. Gonçalo, nervoso, com um imenso bule de chá sobre a banca, a bandeja já lastrada de cigarros meio fumados, lia o telegrama ao Bento. O Bento, com vivas pelo corredor, corria a bramar o telegrama à Rosa. E assim, quando cerca das 8 horas, o fidalgo consentiu em jantar, já conhecia o seu triunfo esplêndido. E o que o impressionava, relendo os telegramas, era o entusiasmo carinhoso daqueles influentes, povos que ele mal rogava e que convertiam o ato da eleição quase num ato de amor. Toda a freguesia dos Bravais marchara para a igreja, cerrada como a hoste, como José Casco, na frente, erguendo uma enorme bandeira, entre dois tambores que estouravam. O Visconde do Rio Manso entrara no lado da igreja de Ramilde na sua vitória, com a neta toda vestida de branco, seguido por uma vistosa fila de charabancs, onde se apinhavam leitores sob toldos de verdura. Na finta, todos os casais se esvaziavam, as mulheres carregadas de ouro, os rapazes de flor na orelha, correndo à eleição do fidalgo, entre o repenicar das violas, como a romaria de um santo. E diante da taberna do Pintainho, em face à igreja, a gente da Veleda, da Riosa, do Cercal ergueram um arco de bucho, com dístico vermelho, sobre paninho. Viva o nosso Ramírez, flor dos homens! Depois, enquanto jantava, um jovem da quinta voltou de Vila Clara, alvoroçado, contando o delírio, as filarmônicas pelas ruas, a assembleia toda embandeirada, e na casa da Câmara, sobre a porta, um transparente com o retrato de Gonçalo que uma multidão aclamava. Gonçalo apressou o café. Por timidez, receoso dos vivórios, não ousava correr a Vila Clara a espreitar, mas acendeu o charuto. Passou à varanda para respirar a doce noite de festa que andava tão cheia de clarões e rumores no seu louvor. E ao abrir a porta envidraçada quase recuou, com outro espanto. A torre iluminara. Das suas fundas frestas, através das negras reixas de ferro, saía um clarão. E muito alta, sobre as velhas ameias, refugia uma serena coroa de lumes. Era uma surpresa preparada com delicioso mistério pelo Bento, pela Rosa, pelos rapazes da quinta, que agora, todos, no escuro, por baixo da varanda, contemplavam a sua obra, iluminando o céu sereno. Gonçalo percebeu os passos abafados. O pigarro da Rosa gritou alegremente da borda da varanda: Ô Bento, ô Rosa, está aí alguém? Um risinho esfuziou. A jaqueta branca do Bento surgiu da sombra. O senhor doutor queria alguma coisa? Não, homem, queria agradecer. Foram vocês, hein? Está linda a iluminação. Mas, linda, obrigado, Bento. Obrigado, Rosa. Obrigado, rapazes. De longe deve fazer um efeito soberbo. Mas o Bento ainda não se contentava com aquelas lamparinas frouxas. A torre, para sobressair, necessitava chamas fortes de gás. O senhor doutor nem imaginava a altura. Depois, em cima, a imensidão do eirado.
Então, de repente, o Gonçalo sentiu um desejo de subir a esse imenso eirado da torre. Não entrara na torre desde estudante, e sempre ela lhe desagradara por dentro, tão escura, de tão duro granito, com a sua nudez, silêncio e frialdade de jazigo. E logo no pavimento térreo, os negros alçapões chapeados de ferro que levavam às masmorras. Mas agora as luzes nas frestas aqueciam, reviviam aquela derradeira ossada, honra de Ordônio Mendes. E de entre as suas ameias, mais alta que da varanda, lhe parecia interessante respirar aquela rumorosa simpatia esparsa, que em torno pelas freguesias rolava, subindo para ele através da noite como um incenso. Enfiou um paletó, desceu à cozinha. O Bento, o Joaquim da Horta, divertidos, agarraram grandes lanternas, e com eles atravessou o pomar, penetrou pela tarracada poterna de funda ombreira. Começou a trepar a esguia escadaria de pedra, que tanta sola de ferro polira e puíra. Já desde séculos se perdera a memória do lugar que ocupava aquela torre nas complicadas fortificações da honra e senhorio de Santa Irinéia. Não era de certo, segundo o padre Soeiro, a nobre torre Albarrán, nem a de Alcáçova, onde se guardava o tesouro, o cartório, os sacos tão preciosos das especiarias do Oriente, e talvez obscura e sem nome, apenas defendesse algum ângulo de muralha para os lados em que o castelo enfrontava com as terras semeadas e os omedos da ribeira. Mas, sobrevivente às outras, mais altivas, compreendia nas construções do Paço Formoso que se erguera dentre o sombrio castelo Afonsino, e que dominava Santa Irinéia durante a dinastia de Avis, ligada ainda por claras arcarias de um terraço ao palácio de gosto italiano, em que Vicente Ramírez converteu o Paço Manuelino depois da sua campanha de Castela, isolado no pomar, mas sombranceando o casarão que lentamente se edificara depois do incêndio do palácio, em tempo de o rei Dom João José, e a derradeira, certamente, onde retiniram armas e circularam os homens do terço dos Ramírez. Ela ligava as idades e como que mantinha nas suas pedras eternas a unidade da longa linhagem. Por isso o povo lhe chamara vagamente a Torre de Dom Ramírez, e Gonçalo, ainda sob a impressão dos avós e dos tempos que suscitara na sua novela, admirou com um respeito novo a sua vastidão, a sua força, os seus empinados escalões, os seus muros tão espessos, que as frestas esguias na espessura se alongavam como corredores, escassamente iluminadas pelas tigelinhas de azeite com que o Bento as despertara. Em cada um dos 3 sobrados parou, penetrando curiosamente, quase com uma intimidade, nas salas nuas e sonoras de vasto lajedo, de tenebrosa abóbada, com os assentos de pedra, estranho buraco ao meio, redondo como de um poço, e ainda pelas paredes riscadas de sulcos de fumos, os anéis dos tocheiros. Depois em cima, no imenso eirado que a fieira de lamparinas, cingindo as ameias, enchia de claridade, Gonçalo, erguendo a gola do paletó na aragem mais fina, teve a dilatada sensação de dominar toda a província e de possuir sobre ela uma supremacia paternal, só pela soberana altura e velhice de sua torre, mais que a província e que o reino. Lentamente caminhou em roda das ameias até o miradouro, a que um candeeiro de petróleo, sobre uma cadeira de palhinha posta em frente à fresta, estragava o entorno feudal. No céu macio, mas levemente nevoado, raras estrelas luziam sem brilho. Por baixo, a quinta, toda a largueza dos campos, a espessura dos arvoredos se fundiam em escuridão. Mas na sombra e silêncio, por vezes além, para o lado dos bravais, lampejavam foguetes remotos. Um clarão amarelado e fumarento, caminhando mais longe, entestando para a finta, era de certo um rancho com archotes festivos. Na alta igreja da Veleda tremeluzia uma iluminação vaga, rala. Outras luzes incertas através do arvoredo riscavam o velho arco do mosteiro. Em Santa Maria de Craquete, da terra escura subia por vezes um errante som de tambores, e lumes, fachos abafados, rufos, eram 10 freguesias celebrando amoravelmente o fidalgo da torre, que lhes recebia o amor e o preito no eirado da sua torre, envolto em silêncio e sombra. O Bento descera com o Joaquim para reforçar as lamparinas nas frestas dos muros, onde eles esmoreciam na espessura, e Gonçalo, sozinho, acabando o charuto, recomeçou a rolda, lento, em torno às ameias, perdido num pensamento que já o agitara estranhamente. Através daquele sobressaltado domingo, era, pois, popular, por todas essas aldeias, estendidas à sombra longa da torre. O fidalgo da torre era, pois, popular. E essa certeza não penetrava de alegria nem de orgulho, antes o enchia agora.
naquela serenidade da noite de confusão, de arrependimento. Ah, se adivinhasse, se ele adivinhasse, como caminharia, com a cabeça bem levantada, com os braços bem estendidos, sozinho, em confiança risonha, para todas essas simpatias que o esperavam, tão certas, tão dadas, mas não. Sempre se julgara cercado da indiferença daquelas aldeias, onde ele, apesar do antiquíssimo nome, era o costumado jovem que volta de Coimbra e vive silenciosamente da sua renda, passeando na sua égua. A essas indiferenças tão naturais, nunca ele imaginara arrancar o punhado de votos, o punhado de papelinhos que necessitava para entrar na política, onde ele conquistaria pela destreza o que os velhos famílias recebiam por herança, fortuna e poder. Por isso se agarrara tão avidamente à mão do cavaleiro, à mão do senhor governador civil, para que sua excelência, o bom amigo, o mostrasse, o impusesse como o homem necessário, o querido do governo, o melhor entre os bons, a quem as freguesias deviam oferecer num domingo o punhado de votos, e na impaciência desse favor abafara a memória de amargos agravos, diante de Oliveira pasmada abraçara o homem detestado desde anos, que andava chasqueando e demolindo por praças e jornais facilitar a ressurreição de sentimentos que para sempre deviam jazer enterrados, e envolvera o ser que mais amava, a sua pobre e fraca irmãzinha, em confusão e miséria moral, torpezas e danos. E para quê? Para surripiar um punhado de votos que 10 freguesias lhe trariam correndo, gratuitamente, efusivamente, entre vivas e foguetes, se ele acenasse e lhe os pedisse. Ah, eis aí, fora a desconfiança, essa encolhida desconfiança de si mesmo, que desde o colégio, através da vida, lhe estragara a vida. Era a mesma desgraçada desconfiança que ainda semanas antes, diante de uma sombra, um pau erguido, uma risada numa taberna, o forçava a abalar, a fugir, arrepiado e praguejando contra a sua fraqueza. Por fim, um dia, numa volta de estrada, avança, ergue o chicote e descobre a sua força. E agora penetra por entre o povo, agarrado timidamente à mão poderosa, por se imaginar impopular, e descobre a sua popularidade imensa, que vida enganada e tanto a sujara por não saber. O Bento não aparecia, ainda afamado em iluminar condignamente as reixas da torre. Gonçalo atirou a ponta do charuto e, com as mãos nas algibeiras do paletó, parou junto do miradouro, olhou vagamente para as estrelas. A névoa adelgaçara quase sumida. Lumes mais vivos palpitavam no céu mais profundo. De lumes e céus descia essa sensação de infinidade, de eternidade que penetra como uma surpresa nas almas desacostumadas à sua contemplação. Na alma de Gonçalo passou, muito fugidiamente, o espanto dessas eternas imensidades, sob que se agita, tão vaidosa da sua agitação, a rasteira, a sombria poeira humana. Longe, algum derradeiro foguete ainda lampejava, logo apagado na escuridão serena, as luzinhas sobre a capela de Veleda, sobre o arco de Santa Maria de Craquede, esmoreciam já ralas. Todo o remoto rumor de musicata se perdera na mudez mais funda dos campos adormecidos. O dia de triunfo findava, breve, com os luminares dos foguetes, e Gonçalo, parado, rente do miradouro, considerava agora o valor desse triunfo, porque tanto almejara, porque tanto sabujara. Deputado por Vila Clara, como Sanches Lucena, e perante esse resultado tão miúdo, tão trivial, todo o seu esforço tão despedaçado, tão sem escrúpulos, lhe parecia ainda menos imoral que risível. Deputado, para quê? Para almoçar no Bragança, galgar de tipóia a ladeira de São Bento, e dentro do sujo convento escrevinhar na carteira do Estado alguma carta ao seu alfaiate, bocejar com a inanidade ambiente dos homens e das ideias, e distraidamente acompanhar em silêncio ou balando o rebanho do São Fulgêncio, por ter desertado o rebanho idêntico do Brás Victorino. Sim, talvez um dia, com rasteiras intrigas e sabugices a um chefe e a senhora do chefe, e promessas e risos através de redações, e algum discurso embraseadamente berrado lograsse ser ministro. E então seria ainda a tipóia pela calçada de São Bento, com o correio atrás na pileca branca, e a farda mal feita nas tardes de assinatura, e os recurvados sorrisos de amanuenses pelos escuros corredores da secretaria, e a lama escorrendo sobre ele de cada gazeta de oposição. Ah, que peça! Desinteressante vida, em comparação de outras cheias e soberbas vidas, que tão magnificamente palpitam sob o tremeluzir dessas mesmas estrelas. Enquanto ele se encolhia no seu paletó, deputado por Vila Clara, e no triunfo dessa miséria, pensadores completavam a explicação do universo,
Artistas realizavam obras de beleza eterna, reformadores aperfeiçoavam a harmonia social, santos melhoravam santamente as almas, fisiologistas diminuíam o velho sofrer humano, inventores alargavam a riqueza das raças, aventureiros magníficos arrancavam mundos da sua esterilidade e mudez. Ah, esses eram os verdadeiros homens, os que viviam deliciosas plenitudes de vida, modelando com as suas mãos incansadas formas simples, mais belas ou mais justas da humanidade. Quem fora como eles, quem são os sobre-humanos, e tal ação tão suprema requeria o gênio, o dom que, como a antiga chama, desce de Deus sobre um eleito? Não, apenas o claro entendimento das realidades humanas e depois o forte querer. E o fidalgo da torre, imóvel no eirado da torre, entre o céu todo estrelado e a terra toda escura, longamente revolveu pensamentos de vida superior, até que elevado, e como se a energia da longa raça que pela torre passara refluísse ao seu coração, imaginou a sua própria encaminhada, enfim, para uma ação vasta e fecunda, em que soberbamente gozasse o gozo de verdadeiro viver, e em torno de si criasse vida, e acrescentasse um lustre novo ao velho lustre do seu nome, e riquezas puras o dourassem, e a sua terra inteira o bem louvasse, porque ele inteiro, e num esforço pleno, bem servira a sua terra. O Bento surgiu da portinha baixa do eirado com a lanterna. O senhor doutor ainda se demora? Não, a festa acabou, Bento. Nos começos de dezembro, com o primeiro número dos anais, apareceu a torre de Dom Ramírez, e todos os jornais, mesmo os da oposição, louvaram esse estudo magistral, como afirmou à tarde, que revelando um erudito e um artista continuava, com uma arte mais moderna e colorida, a obra de Herculano e de Rebelo, a reconstituição moral e social do velho Portugal heróico. Depois das festas de Natal, que ele passou alegremente nos Cunhais, ajudando Gracinha a cozinhar bolos de bacalhau por uma receita sublime do padre José Vicente da Finta, os amigos de Oliveira, os rapazes do Clube da Arcada, ofereceram ao deputado por Vila Clara, na sala da Câmara, adornado de buchos e bandeiras, um banquete, a que assistia o cavaleiro da Gancruz, e em que o barão das Margens, que presidia, saudou o prestigioso jovem que talvez em breve, nas cadeiras do poder, levantasse do marasmo este brioso país, com a pujança, a valentia, que são próprias da sua raça nobilíssima. No meado de janeiro, por uma agreste noite de chuva, Gonçalo partiu para Lisboa, e através do inverno em Lisboa, andou sempre nos Carnet Mondain e High Life dos jornais, nas notícias de jantares, dos halts, de tiros aos pombos, de caçadas de el-rei, tão notáveis nos movimentos mais simples da sua elegância, que os barolos assinaram o Diário Ilustrado para saber quando ele passeava na avenida. Em Vila Clara, na Assembleia, o João Gouveia já encolhia os ombros, rosnando. Desandou em Janota, mas nos fins de abril uma notícia de repente alvoroçou Vila Clara. Espantou na quieta Oliveira, os rapazes do clube e da Arcada. Perturbou tão inesperadamente Gracinha, então em Amarante com o Barolo, que nessa noite ambos abalaram para Lisboa, e na torre atirou a Rosa para um banco de pedra da cozinha, lavada em lágrimas, sem compreender, gemendo. Ai, o meu rico menino, que eu não torno mais a ver. Gonçalo Mendes Ramírez, silenciosamente, quase misteriosamente, arranjara a concessão de um vasto prazo de macheque na Zambésia, hipotecara a sua quinta histórica de Trechedo e embarcava em começos de junho no paquete Portugal com o Bento para a África. Capítulo 12. 4 anos passaram ligeiros e leves sobre a velha torre, como voos de ave. Numa doce tarde dos fins de setembro, Gracinha, que chegara na véspera de Oliveira, acompanhada pelo bom padre Soeiro, descansava na varanda da sala de jantar, estendida sobre o canapé de palhinha, ainda com um grande avental branco, tapando o vestido até o pescoço, um velho avental do Bento. Todo o dia de avental, através do casarão, ajudada pela Rosa e pela filha da Críspula. Sem falfara, arrumando e limpando, com tanto gosto e fervor no trabalho, que ela mesma sacudira o pó a todos os livros da livraria, o seu sossegado pó de 4 anos. O Barrolo também se ocupara, dando sentenças nas obras da cavalariça, que a valente égua da briga da Grainha em breve partiria com uma égua inglesa, de meio sangue, comprada em Londres.
Também padre Soeiro remexera pelo arquivo zelosamente com um espanejador, e até o Pereira da Riosa, o bom rendeiro, apressava desde madrugada 2 jovens na final limpeza da horta, agora muito cuidada, já com meloal, já com morangal, e 2 novas ruas, ambas bordadas de roseiras e recobertas de latada que a parra densa já recobria. Com efeito, a torre, entre a alvoroçada alegria de todos, enfeitava a sua velhice, porque no domingo, depois dos seus 4 anos de África, Gonçalo regressava à torre. E Gracinha, estendida no canapé, com seu velho avental branco, sorrindo pensativamente para a quinta silenciosa, para o céu todo corado sobre Valverde, recordava esses 4 anos. Desde a manhã em que abraçara Gonçalo, sufocada e a tremer, no beliche do Portugal. 4 anos, assim passados, e nada mudara no mundo, no seu curto mundo, dentre os cunhais e a torre, e a vida rolara. E tão sem história como rola um rio lento numa solidão. Gonçalo na África, na vaga África, mandando raras cartas, mas alegres, e com o entusiasmo de fundador do império. Ela nos cunhais e o seu barrolo, num tão quieto e acostumado a viver, que eram quase de agitação os jantares em que reuniam os Mendonças, os Marges, o coronel dos 7, outros amigos, e à noite na sala se abriam 2 mesas de pano verde para o Voltarete e para o Boston. E neste manso correr de vida se desfizera mansamente, quase insensivelmente, a sombria tormenta do seu coração. Nem ela agora compreendia como um sentimento que através das suas ansiedades ela justificava, quase secretamente santificava por o saber único. E o desejar eterno assim se sumira, insensivelmente sem dilacerações. Deixara apenas um leve arrependimento, alguma esfumada saudade, também estranheza e confusão, restos de tanto que ardera, formando uma cinza fina. A sucessão das coisas rolara, como o vento, as lufadas num campo, e ela rolara, levada com a inércia de uma folha seca. Logo depois do derradeiro Natal, passado com Gonçalo, André, que ainda os acompanhara à missa do galo e consoara nos cunhais, voltou para Lisboa, para essa reforma de que se lastimava. No silêncio que entre ambos então se alargou, corria já uma frialdade de abandono. E quando André recolheu a Oliveira ao seu governo civil, partia ela para Amarante, onde a Santa Mãe do Barrolo adoecera, com uma vagarosa doença de anemia e velhice, que em maio a levou para o Senhor. Em junho fora o comovido embarque de Gonçalo para a África, e no tombadilho do paquete, entre o barulho e as bagagens, um encontro com André, que chegara de Oliveira dias antes, e contou muito alegremente do casamento da Mariquinhas Marges. Todo esse verão, como Barrolo decidira fazer obras consideráveis no velho palacete do Largo de El Rei, o passaram na Quinta da Murtosa, que ela escolhera por causa da linda mata, dos altos muros de convento. A essa solidão atribuiu logo Barrolo a sua melancolia, a sua magreza, aquele cansado cismara que se abandonava pelos bancos musgosos da mata, com um romance esquecido no regaço. Para que ela se distraísse, se fortificasse com banhos do mar, alugou em setembro na costa o vistoso chalé do comendador Barros. Ela não tomou banhos, nem aparecia na praia. A fresca hora das barracas, entre as senhoras sentadas em cadeirinhas baixas, e só à tarde passeava pelo comprido areal, rente à vaga, acompanhada por 2 enormes galgos que lhe dera Manuel Duarte. Uma manhã, ao almoço, ao abrir as novidades, Barrolo saltou, com um berro, um espanto. Era a queda inesperada do ministério do senhor Fulgêncio. André Cavaleiro apresentava logo a sua demissão pelo telégrafo. E ainda pelas novidades souberam na costa que Sua Excelência partira para uma longa e pitoresca viagem, a viagem a Constantinopla, a Ásia Menor, que ele anunciara ao jantar nos cunhais. Ela abrira um atlas, com o dedo lento, caminhou desde Oliveira até a Síria, por sobre fronteiras e montes. Já André lhe parecia desvanecido, nesses horizontes mais luminosos. Fechou o atlas, pensando simplesmente, como a gente muda. Em novembro voltaram a Oliveira, num sábado de chuva, e ela na carruagem sentia toda a melancolia e a frialdade do céu penetrar no seu coração. Mas no domingo acordou com um lindo sol nas vidraças, para a missa das 11 na Sé. Ela estreou um chapéu novo. Depois, no caminho para a casa da tia Arminda, levantou os olhos para o casarão do governo civil. Agora habitava lá outro governador civil, o senhor Santos Maldonado, um jovem louro que tocava piano. Na outra primavera, o Barrolo, agora escravizado pela paixão de obras, imaginou demolir o mirante para construir outra estufa, mais vasta, com um repuxo entre palmeiras que formaria um jardim de inverno catita.
Os trabalhadores começaram por esvaziar o mirante da velha mobília que o guarnecia desde o tempo do tio Melchior. O imenso divã jazeu 2 dias no jardim, encalhado contra uma sebe de bucho, e o Barrolo, impaciente com aquele desusado traste de molas quebradas, nem o consentiu nas arrecadações do sótão. Mandou que o queimassem com outras cadeiras partidas numa fogueira de festa, na noite dos anos de gracinha, e ela andou em torno da fogueira. O estofo puído flamejou, depois o mogno pesado mais lentamente, com um leve fumo, até que uma brasa ficou latejando, e a brasa escureceu em cinza. Logo nessa semana as lousadas, mais agudas, mais escuras, invadiram a tarde os cunhais, e apenas espetadas no sofá, logo lhe contaram, com um riso feroz nos olhinhos furantes, do grande escândalo. O cavaleiro, em Lisboa, sem rebuço, com a mulher do conde de São Romão, um fazendeiro de Cabo Verde. Nessa noite, ela escreveu a Gonçalo uma carta muito longa que começava: por cá estamos todos bem, e neste rame-errante costumado. E com efeito a vida recomeçara no seu rame-rame. Simples, contínua e sem história, como corre um rio claro numa solidão. A porta envidraçada da varanda, o filho da Críspula espreitou. O filho da Críspula, que ficara sempre na torre, como andarilho, mas crescera muito para fora da sua antiga jaqueta de botões amarelos, usava agora jaquetões velhos do senhor doutor, e já repuxava o buço. É que está lá embaixo o senhor Antônio Villa-Lobos, com o senhor Gouveia e outro senhor, o Videirinha, e perguntaram se podem falar a senhora. O senhor Villa-Lobos? Sim, que subam, que entrem para aqui, para a varanda. Ao atravessar a sala, onde 2 esteireiros de oliveira pregavam uma esteira nova, o vozeirão do Titó já ribombava, notando os preparativos da festa. E quando entrou na varanda, a sua face mais barbuda, mais requeimada, rebrilhava com a alegria de encontrar enfim a torre despertando daquela modorra, em que tudo dentro parecia tristemente apagado, até o lume das caçarolas. Peço desculpa da invasão, prima Graça, mas passamos de volta de um passeio dos bravais. Soubemos que a prima viera com o Barrolo. Oh, gosto imenso, primo Antônio. Eu é que peço desculpa desta figura, assim despenteada, de grande avental, mas todo dia em arranjos a preparar a casa. E o senhor Gouveia, como tem passado? Não o vejo desde a Páscoa. Continua.